Excelências, minhas senhoras e meus senhores, há 30 anos, a 17 de julho de 1996, 7 países decidiram unir-se em torno de algo que nos é comum, a língua portuguesa. Nascia assim a nossa comunidade, a comunidade dos países de língua portuguesa, não como um bloco económico, mas como uma comunidade de cooperação, de diálogo, de proximidade entre os nossos povos, que se reforça cultivando cada vez mais relações sólidas entre Estados-membros e outros países, instituições e atores para concertar, ponderar e preservar canais de diálogo com todos. Ao longo dessas 3 décadas, a CPLP cresceu com a admissão de novos Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Juntaram-se novos Estados de heranças ligadas à história, liberdade, identidade e igualdade. Com a independência de Timor-Leste em 2002, mais um Estado-membro se juntou à família CPLP. E em 2014, a Guiné Equatorial, após um processo de adesão. Têm procurado sempre afirmar-se com a língua portuguesa como um ator relevante nos xadrez das relações internacionais. A CPLP revelou, igualmente, a crescente participação da sociedade civil através da categoria de observadores consultivos e o interesse de Estados e organizações internacionais em serem parceiros através da categoria de observadores associados. Este dinamismo revelado pelos nossos países confirma a nossa aliança com os objetivos e agendas de progresso para a cooperação entre os Estados-membros, um contributo relevante para o sistema multilateral. Vivemos num mundo muito difícil, mas também de oportunidades. A CPLP tem historicamente defendido soluções pacíficas e apostado no multilateralismo, na cooperação entre os seus Estados-membros, que, associados aos Estados observadores e observadores consultivos, agregam-se à relevância e à projeção internacional da nossa herança identitária, afirmada com a língua, que cada vez mais se revela como um veículo de entendimento e de cooperação entre povos. Naturalmente, importa recordar que a CPLP é, acima de tudo, uma comunidade de pessoas, uma comunidade unida pela língua portuguesa, pela história que partilhamos e, sobretudo, pela vontade de construir um futuro comum. Ao longo dessas 3 décadas, a CPLP afirmou-se como um espaço singular de diálogo, confiança e solidariedade. Demonstramos que é possível pontes entre diferentes realidades, respeitando plenamente a soberania de cada Estado e valorizando aquilo que nos une da língua portuguesa, transformarmos o conhecimento em vontade de cooperar. Hoje, vivemos um tempo de profundas transformações. As mudanças geopolíticas e a revolução tecnológica, a inovação, a digitalização, os desafios climáticos, a segurança energética, a resiliência dos sistemas alimentares, as modernas e novas exigências de desenvolvimento sustentável, a juventude como força motriz de sociedades, a paz aliada à estabilidade, a liberdade democrática envolvem-nos em muitos desafios como atores de desenvolvimento e convocam-nos a agir com responsabilidade, visão, espírito de comunidade, aliados à ligação histórica, mas tendo como base a nossa língua portuguesa. É precisamente neste contexto que a CPLP reforça a sua relevância e, como ponto de ligação em 4 continentes onde nos encontramos, fortalece a vontade e a aliança entre os povos. A nossa língua, falada por cerca de 290 milhões de pessoas, é muito mais do que um património comum. É um instrumento de ciência, de inovação, de diplomacia, de desenvolvimento económico e de afirmação internacional. Temos razões para nos orgulhar do caminho percorrido. Consolidamos a concertação político-diplomática, reforçamos a cooperação em áreas essenciais como a educação, a saúde, a ciência,
a segurança alimentar, a defesa, a administração interna, a governação eletrónica, a igualdade do género, entre tantos outros temas, e damos um passo seguro no acordo de mobilidade, aproximando cada vez mais os nossos cidadãos da nossa comunidade. Mas sabemos que o futuro exige mais. Exige aprofundar a mobilidade, fortalecer a cooperação económica, valorizar a juventude, a inclusividade, garantir que a transformação digital e a inteligência artificial tenham também a língua portuguesa como espaço de criação e de conhecimento. Caros amigos e amigas, a força da CPLP reside acima de tudo na confiança de construirmos entre os nossos povos e na convicção de que juntos somos mais capazes de responder aos grandes desafios do nosso tempo. Por outro lado, não escondemos as dificuldades ainda existentes. Há assimetrias económicas entre os nossos países e há também momentos mais difíceis que comprometem, por vezes, a estabilidade. A CPLP acompanha de perto estes desafios, defende o Estado de Direito, a democracia e o diálogo como caminhos para a estabilidade e a prosperidade. O nosso compromisso permanece inalterável. Fortalecer esta comunidade, aproximar ainda mais os seus cidadãos e afirmar a CPLP como uma voz respeitada no mundo, promotora da paz, do multilateralismo, do desenvolvimento e da cooperação entre nações. A história que herdamos inspira-nos, mas é o futuro que construímos que definirá o verdadeiro legado da nossa comunidade e a sua perenidade, afirmada na língua, amizade, unidade e diversidade entre os nossos povos. Viva a comunidade dos países de língua portuguesa. Muito obrigado.